Olha, tem uma situação super urgente se desenrolando agora mesmo no Golfo Pérsico e, segundo relatórios de inteligência, uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã parece não ser mais uma questão de se, mas sim de quando. Vamos mergulhar nos detalhes para entender direitinho como a gente chegou nesse momento tão crítico. A informação principal, que vem de fontes de inteligência, é bem alarmante, na verdade. Um ataque militar decisivo pode estar a pouquíssimas horas de acontecer. Todas as movimentações de tropas, todos os relatórios, tudo sugere que o tempo para a diplomacia, de fato, pode ter acabado. Mas como que a situação escalou tão rápido assim? Esse cronograma aqui ajuda a gente a entender os passos. Tudo começa lá em novembro, com a partida do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Aí em dezembro, explodem protestos gigantescos no Irã. No último domingo, o navio cruza o Estreito de Malaca, um ponto super estratégico, e no sábado acontece uma reunião de altíssimo nível entre o comando americano e oficiais de Israel. E agora? Bom, agora esse grupo de ataque está navegando a todo vapor direto para o Golfo Pérsico. E a confirmação dessa intenção toda veio de ninguém menos que o então presidente americano Donald Trump. A bordo do Força Aérea 1, ele foi bem claro, temos uma armada indo naquela direção. A escolha dessa palavra armada não foi à toa, né? É uma demonstração de força que não deixa nenhuma dúvida. Ok. Então, o que exatamente forma esse tal braço forte? Vamos dar uma olhada na força militar que já está posicionada, prontinha para agir. O coração da missão é o grupo de ataque do USS Abraham Lincoln. Para você ter uma ideia, o Lincoln é, na prática, uma base aérea móvel com propulsão nuclear. É um dos maiores navios de guerra do mundo. Mas claro, ele não está sozinho. Ele tem uma escolta de destroyers, como o USS Frank E. Peterson Jr., que são equipados com mísseis para defesa e, o que é crucial aqui, para ataques em terra. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como essa força naval está sendo reforçada. A Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo, moveu esquadrões de caças F-15E do Reino Unido direto para a Jordânia, o que aumenta drasticamente o poder de ataque. E tem mais, um segundo porta-aviões, o USS George H.W. Bush, está posicionado no Atlântico, pronto para abrir uma segunda frente se for preciso. E os aliados, como o Reino Unido, também estão enviando seus próprios jatos, consolidando essa coalizão militar. E os preparativos finais, claro, já estão acontecendo. O chefe do CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, se encontrou com oficiais da defesa de Israel em Tel Aviv. Segundo a fonte, essa visita que rolou logo depois do chefe do Mossad ir para Washington tem um objetivo bem claro: coordenar as ações por um possível ataque ao Irã. Bom, com toda essa força militar posicionada, vem a pergunta: mas qual é a justificativa política para tudo isso? O argumento para a ação militar foi construído no palco mundial, mais especificamente lá nas Nações Unidas. O principal argumento dos Estados Unidos foca na repressão brutal do Irã aos protestos que estavam acontecendo dentro do país. O número de mortos, segundo a agência de notícias de ativistas de direitos humanos, é chocante: 5.002 pessoas, incluindo 43 crianças. Foi esse número que virou o centro da justificativa americana na ONU. Esse número foi usado então para justificar um ultimato político. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o representante dos Estados Unidos foi categórico: todas as opções estão sob a mesa para parar o massacre. A fonte que estamos analisando interpreta essa declaração como o passo formal que veio logo antes da ordem militar. E para adicionar mais contexto a tudo isso, a própria ONU também reportou que o regime iraniano impôs um blackout total de comunicações. A intenção, segundo o relatório, era bem clara: esconder do resto do mundo as evidências da repressão, incluindo execuções sumárias de manifestantes que estavam desarmados. Mas é óbvio que um ataque não ficaria sem resposta. Agora, vamos analisar o outro lado da moeda, que são as consequências gravíssimas. Qual é a resposta que o Irã planeja e o risco de uma guerra total? Para a gente entender a possível resposta do Irã, primeiro a gente precisa entender o que é guerra assimétrica. É basicamente uma estratégia onde uma potência militarmente mais fraca usa táticas não convencionais, tipo milícias que agem em nome deles e mísseis de alta precisão, para tentar neutralizar a superioridade de uma força convencional, como a dos Estados Unidos. Esse slide aqui ilustra o impasse perfeitamente. De um lado, a fonte indica que o objetivo americano é uma mudança de regime e de forma decisiva. Do outro, a ameaça iraniana é de uma guerra total. E eles foram bem específicos, dizendo que todas as bases americanas se tornarão alvos legítimos. O risco de um conflito que começa limitado e explodir uma guerra regional é gigantesco. E isso nos leva à nossa parte final, e a pergunta que está por trás de toda essa mobilização militar. O objetivo é uma mudança de regime controlada, ou o resultado pode ser simplesmente o caos? A fonte aponta para um cálculo bem complexo. Por que não atacar antes?
Aparentemente, a hesitação existia porque não havia garantia de uma mudança de regime limpa, sem grandes complicações. O objetivo nunca foi só atacar, mas sim alcançar um resultado político específico. E isso, claro, é uma aposta de altíssimo risco. Então, a pergunta que fica no ar é, com essa força toda, essa armada massiva agora reunida, será que esse cálculo mudou? A presença de uma força tão poderosa pode ter convencido os planejadores de que, agora sim, uma ação decisiva é possível, mesmo com todos os riscos envolvidos? E a gente termina com a pergunta talvez mais importante de todas, que a própria fonte levanta. Qual é o plano para o dia seguinte? Porque, vamos combinar, atacar para derrubar um regime é uma coisa, mas sem um plano claro para o que vem depois, a ação pode mergulhar não apenas o Irã, mas toda a região em um caos completamente imprevisível. Essa é a grande incógnita no centro desta crise que está prestes a acontecer.